Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje nos leva ao Teatro de Operações da Itália na Segunda Guerra. Mas antes da gente começar essa história, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. A guerra na Itália foi uma guerra cruel, uma guerra difícil e uma guerra pouco conhecida. Na realidade, a campanha italiana foi um conflito muito sangrento e exigente, com demonstrações de grande coragem e resistência em ambos os lados. Os aliados tiveram 320 mil baixas e os alemães 658 mil baixas nesses confrontos na Itália. Durante esse confronto, soldados de ambos os lados foram deslocados para o conflito na Normandia, assim que houve a invasão em 1944. E embora essa invasão da Normandia fosse o foco central da atenção mundial, mais soldados foram mortos ou feridos na campanha italiana do que na campanha na França. Em alguns aspectos, esse se tornou o fronte oculto da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. A campanha na Itália envolveu tropas de 12 países organizados sob diversos comandos militares, principalmente o 5º e o 7º Exército Americano e o 8º Exército Britânico, e foi caracterizada por longos períodos de exaustivo impasse moral. Os alemães na Itália foram liderados por Erwin Rommel, a princípio, e depois por Albrecht Kesselring, um brilhante estrategista e implacável no comando do solo. Os aliados foram liderados por Harold Alexander e Bernhard Montgomery, e os americanos George Patton e Mark Clark, esse último no comando solo das forças aliadas em dezembro de 1945. A geografia e o clima dessas batalhas no campo italiano eram no mínimo difíceis. A Itália é entrecortada por rios e picos montanhosos que constituem linhas defensivas naturais. Kesselring e as forças alemãs exploraram esses elementos criando linhas e mais linhas defensivas, organizadas em dois grupos. O uso de artilharia e morteiros, particularmente em pontos chaves, em lugares como Monte Cassino e Monte Castelo, foi especialmente efetivo. Além disso, as chuvas de outono, inverno e primavera transformaram os campos de batalha em uma lama excessivamente fria e molhada, e os rios em furiosas correntezas. A invasão da Itália começou com o desembarque aliado na Sicília, e após tomarem essa ilha, passaram então à ponta da bota, ou seja, ao continente europeu, que foi o primeiro ponto do continente europeu a ser invadido. Mas a subida em direção a Roma foi extremamente dura. As linhas defensivas dos alemães em retirada foram concebidas como verdadeiras muralhas. A primeira dessas linhas eram as chamadas linhas de inverno, aonde ficava a linha Gustav, que tinha no Monte Cassino o seu ponto principal, e ali foi travada uma batalha terrível. A segunda das linhas eram as linhas verdes, onde estava a linha gótica, que tinha o Monte Castelo como um dos seus pontos, e ali os brasileiros travaram também uma luta terrível. Com os alemães fazendo essa tática de defender e recuar de uma linha para outra, obviamente avançar 1 metro num terreno acidentado montanha acima era algo só para heróis mesmo. Mas muitos brasileiros confundem as batalhas nessas linhas. A Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo. Então, o objetivo do programa hoje, além de contextualizar a luta por toda a Itália, é exatamente fazer uma diferenciação entre a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo. E tudo isso porque eu fiz uma pesquisa aqui no canal, eu sempre estou postando aí enquetes onde a gente mede o interesse do nosso inscrito nos assuntos que vamos abordar futuramente. E uma das perguntas que eu fiz envolvia uma principal atuação brasileira, a principal conquista brasileira durante a Segunda Guerra. E coloquei como opção a tomada do Monte Cassino. E muita gente, mais de 50%, respondeu que essa foi uma das ações. E não foi à toa que eu coloquei essa pergunta, porque ficava evidente que o brasileiro que tem interesse por história militar, ele ainda confunde Monte Cassino e Monte Castelo. Então vamos fazer agora a separação. Começamos pela Batalha de Monte Cassino, que aconteceu primeiro. O Monte Cassino é uma fortaleza natural,
um pico mais alto diante do vale do rio Lire. Esse vale está exatamente no caminho que leva a Roma. Aliás, todos os caminhos levam a Roma, diria Júlio César. Mas o caminho do vale do rio Lire é o caminho mais rápido para Roma. Fica a cerca de 60 quilômetros de Roma e se você não consegue passar pelo vale do rio Lire, pela estrada que corta o vale, você não consegue chegar a Roma por esse caminho, aí o outro caminho fica mais complicado. Portanto, tomar o Monte Cassino era abrir o vale do rio Lire, abrir a estrada para Roma. E o objetivo dos aliados era chegar a Roma o mais rápido possível, tanto estratégico, mas principalmente por uma questão de propaganda. Lembrem-se que quando aconteceu a Batalha do Monte Cassino, os italianos já haviam deposto Benito Mussolini e já haviam também trocado de lado. Parte do povo italiano passou a apoiar, e parte do exército também, passou a apoiar os aliados. Enquanto que Mussolini foi resgatado pelos paraquedistas alemães da sua prisão no Grande Sasso e voltou ao poder, dividindo a Itália em duas formas de governo diferentes. Pois bem, os alemães, independente disso, ocuparam toda a Itália e, como eu disse, construíram as linhas de defesa, fortificaram e se dispuseram a não permitir que os aliados avançassem em direção a Roma e depois em direção ao restante da Europa. Então, entrincheirados no topo do Monte Cassino, mas ainda fora da abadia, porque no Monte Cassino existe uma abadia centenária, quase que milenar, construída por São Bento da Nórcia. E essa abadia é uma fortaleza, um castelo, muralhas espessas, mas os alemães, eles acordaram com a própria Igreja Católica que não colocariam tropas ali dentro para que a abadia e o mosteiro não fosse alvo de bombardeios. Portanto, os alemães fortaleceram o Monte Castelo, mas não usaram a abadia. Isso não adiantou nada, porque os aliados, temendo que a abadia fosse usada pelos alemães, ou achando que os alemães já estavam dentro da abadia, eles simplesmente bombardearam e destruíram uma construção histórica importantíssima. Mas com a abadia destruída, enfim, os alemães ocuparam as ruínas e ali se entrincheiraram e lutaram ferozmente. A Batalha de Monte Cassino, ela entrou para os anais da história como a Stalingrado do Ocidente, devido à sua ferocidade. E ao redor do Monte Cassino e próxima à cidade de Cassino, existem vários cemitérios de guerra, onde jazem os soldados que lutaram nessa batalha. Tem um cemitério alemão, onde estão enterrados mais de 20 mil soldados alemães que deram sua vida na Batalha de Monte Cassino e em outras batalhas naquela região da Itália. O cemitério britânico também é muito interessante, ele tem muita história, tem uma localização próxima ao Monte Cassino, ou seja, o cemitério está aos pés do monte. É um lugar de muito respeito e um lugar, apesar de ser um cemitério, um lugar interessante de se visitar. Aos pés do Monte Cassino jazem os soldados que lutaram e caíram nesse solo sagrado. Esse é o Commonwealth War Graves aqui de Cassino. Neles estão enterrados soldados que lutaram aqui pela conquista da abadia. São soldados de várias nações britânicas: Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Índia e, logicamente, ingleses. O cemitério é muito bonito. Pode haver uma beleza no cemitério, mas ele é muito significativo e aqui estão descansando verdadeiros heróis que deram a sua vida pela democracia, pela liberdade e que principalmente enfrentaram o desafio de conquistar essa fortaleza alemã durante o final da Segunda Guerra Mundial. Estar aqui nesse Campo Santo, nesse solo sagrado, é uma forma de prestar homenagem a tantos jovens que deram suas vidas pela sua pátria, pelo seu país, pela sua família e principalmente pela democracia.
A ruptura só veio em maio, quando os soldados do 2º Corpo polonês lançaram uma das batalhas finais contra a posição defensiva alemã, como parte de um ataque de 20 divisões ao longo de uma frente de 32 quilômetros de tropas de 11 países que enfrentaram os alemães naquele local. Em 18 de maio, uma bandeira polonesa, seguida pela britânica, foi finalmente erguida sobre as ruínas. Os defensores alemães foram finalmente expulsos de suas posições, mas a um alto custo. A captura de Monte Cassino resultou em 55 mil baixas aliadas, com cerca de 20 mil alemães também atingidos. Os alemães então abandonaram essa linha depois de ataques aliados e se retiraram para as fortificações da chamada Linha Verde, mais ao norte de Roma. O general McClark poderia ter perseguido os alemães e lhes infligido grandes baixas e até evitado futuras batalhas, preferiu então tomar Roma, por uma questão política e de propaganda. Quando você está no alto da montanha de Cassino, na abadia, e avista todo o cenário, todo o panorama, é que você tem uma dimensão maior da importância estratégica. Ali você consegue avistar hoje os cemitérios, principalmente o cemitério polonês. Esse é o cemitério polaco, onde estão enterrados os soldados poloneses que lutaram para tomar o Monte Cassino no final de 1944. A batalha aqui foi terrível. Todo esse mosteiro maravilhoso foi destruído. Hoje, os heróis poloneses descansam ali. Mas ao redor do Monte Cassino existem vários cemitérios, alemães, franceses, ingleses. Isso dá uma dimensão de como foi feroz a luta pela tomada do Monte Cassino. Não à toa foi chamada Stalingrado do Ocidente. As marcas da Batalha de Cassino foram tão fortes que estão até hoje presentes, tanto na abadia quanto também na cidade, porque a cidade que fica aos pés do Monte Cassino foi totalmente destruída pelos combates que aconteceram ali naquelas ruas. E até hoje você encontra nas ruas de Cassino essas marcas. No centro de Cassino, a gente ainda observa muitas marcas da guerra. Muitas marcas da cidade que praticamente destruiu toda a cidade. A cidade foi bombardeada, destruída, assim como a abadia que fica ali em cima da montanha, e a cidade está aos pés dessa montanha. Portanto, esta batalha deixou marcas profundas aqui. Você encontra até hoje os restos dessa batalha. Você tem aqui em Cassino um tanque Sherman, e ele está aqui desde o final da Segunda Guerra, e é um monumento à batalha que ocorreu. E aqui também, nas ruas da cidade, aconteceram confrontos entre as tropas paraquedistas alemãs e as tropas aliadas. Outro equipamento que está aqui é um canhão alemão, e a praça tem a bandeira de todos os países que lutaram, inclusive os alemães. Essa praça fica bem em frente à prefeitura do município. Cassino não tem assim uma vocação turística de guerra, não tem nada muito organizado, não tem sequer um museu da batalha, embora ela tenha sido considerado a Stalingrado do Ocidente devido à ferocidade dos combates que aconteceram aqui. Mas visitar Cassino é muito prazeroso, porque você tem a oportunidade de conhecer não só a abadia, como os cemitérios. Tem o cemitério inglês, o cemitério francês, o cemitério alemão, o cemitério polaco e o cemitério americano. E você também tem a oportunidade
de aprender um pouco mais sobre essa batalha. A segunda vez que eu estou aqui em Cassini, a gente sempre descobre coisas novas. Ao optar por tomar Roma e não destruir as forças alemãs na Itália, que somavam mais de 1 milhão de soldados, o general Mark Clark cometeu um erro tático grosseiro. E isso caiu nos ombros até dos brasileiros, porque os alemães, ao se retirarem para a linha verde ao norte de Roma, se entrincheiraram novamente nos Montes Apeninos. E ali venderam caro a sua derrota. Coube então aos americanos e aos brasileiros enfrentarem os alemães nessas posições, especialmente no Monte Castelo. A ideia de tomar o Monte Castelo foi já frustrada no primeiro ataque, em 24 de novembro de 1944, por uma falha na combinação entre brasileiros e norte-americanos. Sem apoio de tanques, os brasileiros não conseguiram subir o Monte Castelo. 5 dias depois seria lançado um novo ataque, apenas com brasileiros. Foi a investida mais devastadora para a Força Expedicionária Brasileira. Nesse ataque foram empregados batalhões dos 3 regimentos brasileiros, mas a expulsão dos norte-americanos do Monte Belvedere ao lado do Monte Castelo, seguida por um obstinado contra-ataque alemão, apanhou os brasileiros bem na subida do Monte Castelo. Transformados em alvos, contabilizaram então ao final da batalha 195 baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Muitos dos corpos desses soldados só seriam resgatados meses depois, após a tomada do monte. Em meados de dezembro, as condições do inverno europeu já se faziam presentes na montanha e então as dificuldades aumentaram muito. No Natal de 1944, após as fracassadas tentativas de tomada do monte, a FEB pôde vivenciar um pouco daquilo que foi a luta na Primeira Guerra Mundial. Trincheiras frias, sujas e lamacentas. No entanto, no início de fevereiro, com o fim do inverno, foi retomado o planejamento de alcançar Bolonha e para isso precisariam eliminar a resistência alemã nos Apeninos. A FEB tinha como incumbência novamente atacar o traumático Monte Castelo. Nas 3 tentativas anteriores, os brasileiros haviam sofrido muito. A 4ª tentativa não poderia falhar de forma alguma. Tomar o Monte Castelo tornara-se então uma questão de honra. E o que os pracinhas não haviam conseguido em 3 meses, concluíram finalmente em um ataque de 12 horas no dia 21 de fevereiro. A FEB e a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos conseguiram tomar o Monte Castelo, o Monte Belvedere e empurrar a linha gótica para trás desses locais. No começo de abril, os aliados finalmente derrubaram a linha verde e os alemães se retiraram em direção a Bolonha, com muitos de seus soldados capturados e mortos. A FEB capturou uma divisão inteira alemã, de uma só vez, sendo a primeira divisão aliada na Itália a fazer isso. Visitamos o cemitério brasileiro em Pistoia, onde a princípio foram enterrados os soldados que tombaram nessa missão difícil de tomar Monte Castelo. E realmente estar ali foi algo muito emotivo para o nosso grupo e para todos que visitam esse monumento que existe na cidade de Pistoia e também no monumento que existe no Monte Castelo, que homenageia as tropas brasileiras nessa luta tão difícil. Os brasileiros lutaram tão bravamente no Monte Castelo e por toda a Itália que até hoje os italianos comemoram, celebram e homenageiam os soldados brasileiros que caíram. E é muito bonito ver as crianças italianas cantando e homenageando o soldado brasileiro, em solo italiano.
Todos os anos eu levo um grupo para visitar a Itália, mas não é só para comer pizza e ver as belas praias da Costa Amalfitana, não. A nossa jornada é pelos pontos históricos e militares da Itália, e isso é o que não falta por ali. O nosso foco é especialmente na Segunda Guerra Mundial. Começamos, portanto, em Nápoles, uma das cidades italianas que mais resistiu à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Nápoles foi bombardeada, as pessoas sobreviveram no subterrâneo, na cidade subterrânea que existe em Nápoles. Eu tenho um programa aqui no canal sobre a cidade subterrânea de Nápoles, é muito interessante, vou deixar o link na descrição. E Nápoles também tem marcas das 4 jornatas, como dizem os italianos, ou dos 4 dias da resistência dos italianos, especialmente dos napolitanos, aos alemães em 1944, uma data que ficou marcada na história da cidade. Além disso, Nápoles tem muitos atrativos históricos, como o Museu Arqueológico, ali pertinho estão as ruínas de Pompeia e Herculano, então a nossa jornada começa bem por Nápoles. Iremos também em Salerno, onde houve o desembarque americano, aliado próximo a Nápoles, Salerno é bem próximo a Nápoles, e depois marchamos rumo ao norte. Iremos passar por Monte Cassino, que é o nosso tema principal hoje, depois Anzio, Caserta, onde houve a rendição, um palácio belíssimo que ali existe e que tem um programa também aqui já no canal da nossa visita anterior a Caserta. Não deixe de ver sobre a rendição alemã, 1 milhão de alemães se rendendo na Itália sem luta. O programa está bem bacana, está aí na descrição. Depois iremos ao cemitério de Nettuno, o maior cemitério aliado na Itália. Passaremos por Roma, visitaremos alguns pontos turísticos, né? Porque se você vai a Roma e não vê o Papa, é uma lástima. Depois iremos para a região da Toscana, onde os brasileiros lutaram. E aí iremos a Montese, Monte Castelo, Pistoia. Faremos todo o tour militar histórico pela Itália, começando por Nápoles e terminando no cemitério de Pistoia, onde está o memorial dos soldados caídos, né, soldados brasileiros que deram sua vida durante a luta na Itália. Pois bem, até aqui você viu muitos pontos em comum com as duas batalhas: dificuldade do terreno, dificuldades climáticas, resistência feroz dos alemães, enfim, uma série de pontos comuns nas duas batalhas. Mas vamos fazer agora então a separação. Vamos comparar o que foi a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo. Mas uma comparação não para dizer qual foi mais difícil ou mais fácil. Eu acho que as duas foram extremamente complicadas e difíceis, mas elas têm características únicas. Vamos então separar. A Batalha de Monte Cassino foi travada no sul da Itália. Durou 123 dias, de 17 de janeiro a 18 de maio de 1944. De um lado estavam as tropas inglesas, canadenses, escocesas, australianos, África do Sul, França Livre, Nova Zelândia, poloneses livres e o exército realista italiano, além da Índia Britânica e da Rodésia do Sul e dos Estados Unidos. Do lado oposto, resistindo no monte, estavam os alemães. As forças aliadas somavam 240 mil soldados, 1.900 tanques e 4 mil aviões. As forças alemãs tinham 140 mil soldados. As baixas aliadas chegaram a 55 mil mortos ou feridos e os alemães 20 mil mortos, feridos ou capturados. A Batalha de Monte Castelo foi travada nos Montes Apeninos, no norte da Itália. A batalha durou 86 dias, de 25 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945. A luta tinha em lados opostos: de um lado, as forças brasileiras da FEB e as forças da 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos, e de outro lado, os alemães. As baixas na Batalha de Monte Castelo somaram 417 mortos ou feridos e mais 8 prisioneiros do lado brasileiro, e 47 mortos ou feridos e 23 prisioneiros do lado alemão. Os números envolvidos na Batalha de Monte Cassino são muito maiores do que os números envolvidos na Batalha de Monte Castelo, o que não torna nenhuma maior ou menor em importância. Ambas tiveram a sua importância estratégica muito grande. Mas é importante saber a diferença entre o que foi Monte Cassino, o que foi Monte Castelo e qual o contexto em que cada batalha foi travada. Por isso, esse programa.
Sempre é bom saber mais sobre ambas as batalhas. Infelizmente não existem bons filmes feitos, tanto sobre a Batalha de Monte Cassino quanto a Batalha de Monte Castelo. Fica aí a sugestão para os nossos cineastas. Mas existem bons livros. O Sven Hessel, um escritor dinamarquês que lutou na Segunda Guerra Mundial pelo lado alemão, ele escreveu uma série de livros de guerra onde descreve as batalhas, enquanto romanceia um pouco a história. Então esse livro é muito bacana, um dos melhores do Sven Hessel, Monte Cassino. Um outro livro muito interessante é dessa coleção da editora Hennes, que explica o dia a dia, o combate, as batalhas do Monte Cassino. É um livro muito bacana, bem ilustrado. E sobre o Monte Castelo existem vários. Eu separei aqui um livro um tanto quanto polêmico, escrito pelo jornalista William Vac, mas é um livro que dá uma visão das forças brasileiras, não só dos aliados, dos americanos, mas também dos inimigos, os alemães. William Vac entrevistou soldados que lutaram contra os brasileiros ou ao lado dos brasileiros para ter a visão que esses soldados tinham dos brasileiros. E aqui ele faz uma boa narrativa do Monte Castelo, da Batalha no Monte Castelo. Fica a sugestão. Espero que tenham gostado. Fica aí a sugestão de estudarem, lerem mais sobre Monte Cassino e Monte Castelo. As histórias são muito interessantes. Se você gostou, não esqueça de dar o like no programa, deixar o seu comentário e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.